Posso dizer para vocês que eu estou novamente feliz com o Senhor, agradecido a Deus pela oportunidade que Ele me deu novamente de trazer uma palavra para vocês. E eu aprendi que essa palavra, antes de chegar para vocês, ela chegou para mim. Então, o que nós vamos conversar hoje aqui, essa oportunidade que Deus me deu de trazer essa palavra, ela já foi dita no meu coração essa semana e eu aprendi muito da parte do Senhor de quarta-feira para cá. Foi quando eu recebi o privilégio, a oportunidade de poder viver essa palavra e poder compartilhar com vocês. Eu confesso para vocês que eu fui tirado de uma zona de conforto essa semana. E a minha expectativa é que ao término dessa palavra você também saia dessa zona de conforto. E sair da zona de conforto é ruim, eu falo para vocês, porque a gente precisa, às vezes, rever várias coisas que a gente faz, que a gente acredita estar fazendo corretamente, e aí a gente percebe que a gente está errando com coisas simples, e que a gente precisaria ter uma atenção muito grande. Desde o início desse ano, quem estava aqui da virada do ano para cá, vai lembrar que a gente está debaixo de uma palavra. E a palavra que a gente está debaixo é Tiago 4:8, que fala de intimidade com Deus. E eu, essa semana, comecei a perceber, olha só, a gente já rodou aí quase 5 meses do ano, e agora, Adri, que eu vim perceber que ter intimidade com Deus não é algo tão fácil. Deveria, mas não é algo tão fácil. Porque existem algumas disciplinas espirituais que nós deveríamos seguir, inclusive já nos foi orientado desde o início do ano, e que por vezes nós deixamos de seguir. Nós já sabemos quais são as disciplinas espirituais, eu acho que decor: jejum, oração, leitura da palavra. Eu acho que isso é muito claro para a gente. Está muito claro o que nós devemos fazer, Leila, para ter intimidade com Deus. E o porquê que para mim foi tão difícil ainda essa semana conseguir ter esse nível de intimidade com Deus? Porque se a gente entender que a partir do momento que a gente tiver esse nível de intimidade com Deus, a nossa vida muda de uma forma radical, a gente passa a ter esse tipo de intimidade. Ah, João, mas você vai chover no molhado. Jejum, oração, leitura da palavra. Eu pedi ao Senhor que me fizesse lembrar de momentos de intimidade que eu tive com a minha família, que fossem prazerosas, para eu fazer uma alusão, mas muito superficial, do que seria ter uma intimidade com Deus. E aí ele me fez lembrar, ele me fez viajar no tempo, Bianca, e ir até o dia 14 de janeiro de 2020. O que tão importante aconteceu no dia 14 de janeiro de 2020? E por que eu lembro a data de uma forma tão específica? Dia 14 de janeiro de 2020, eu estava em casa com a minha família, tendo comunhão, gravem essa palavra, tendo uma comunhão muito gostosa com a minha família. Nós havíamos comido uma pizza com algumas pessoas, e era pizza de mussarela, como a irmã que o pastor Jair mencionou aqui. Eu me lembro do gosto da pizza, era bom. E eu lembro que eu comi de 3 a 4 pedaços naquela noite. Isso era véspera do meu aniversário, eu faço aniversário no dia 15 de janeiro. E aí no dia 14 eu comi essas pizzas e estava muito feliz com a minha família, tendo uma comunhão muito boa com a minha família e com pessoas próximas. Só que à noite eu comecei já a sentir um desconforto no meu estômago. E eu associei esse desconforto à pizza que eu havia comido. E aí eu fiquei por um tempo ali, e eu não quis ir ao médico. Falei, não vou ao médico. Isso vai passar.
Acordei no outro dia, fui trabalhar, Adri. E aí aquele desconforto, aquela dor, aquela coisa horrível no estômago, não consegui trabalhar. Falei, vou tomar uma coca, porque coca é um remédio bom. Eu vou arrotar, e aí eu arroto essa coca e eu melhoro. Eu tiro esse desconforto de dentro de mim. Pedi para minha chefe me liberar, saí do trabalho, comprei a coca, uma KSzinha e comecei a tomar aquela coca. Arrotei que era uma beleza, mas a dor estava lá ainda. E aí cheguei em casa, não queria ir no médico de jeito nenhum. Falei, vou deitar, vou dormir, amanhã eu acordo melhor. E vomitando muito. Até que um amigo nosso me encontrou caído no banheiro. Eu vomitei tanto que eu estava fraco, que eu não conseguia sair. Eu deitei do lado do vaso. Para mim ali estava confortável. Eu não queria sair dali. Relutei e fui ao médico. Quando eu cheguei ao médico, o médico ele chegou em mim e falou, vou te examinar. Eu vou apertar aqui na sua barriga. Na hora que eu apertar, você me fala se sente dor. Eu falei, tá bom. Fiquei deitado, ele apertou, eu não senti nada. Inclusive até diminuiu um pouco. Na hora que ele tirou a mão, eu grudei a mão dele. A dor era absurda. Absurda. Ele falou, sai de cirúrgico agora. Eu falei, como assim? Tinha acabado de vir de uma cirurgia, tinha operado o joelho, que eu rompi o ligamento do joelho, tinha tirado um nódulozinho que eu tinha aqui do lado do peito. Era a minha terceira cirurgia em menos de 6 meses. A Adri ria muito comigo. Eu falava, onde você vai, João? Fazer cirurgia novamente. E aí, eu fui para o centro cirúrgico. Eu saí de um momento, lembra que eu falei para vocês, de comunhão tão gostoso com a minha família em casa? Estava indo para um centro cirúrgico com a Simone grávida, do Carlinhos, Juju em casa. E eu subi para aquele centro cirúrgico e antes de subir, eu tive a curiosidade de pesquisar o que eu estava tendo. O médico falou, você está com apêndice. Problema no apêndice, vai ter que tirar o seu apêndice. Eu fui pesquisar o que é o apêndice. E aí alguns cientistas da Universidade de Duke nos Estados Unidos, eles disseram que o apêndice é um órgãozinho pequeno assim, bem pequeno mesmo. E dentro dele é um reservatório de bactérias. É um estudo de 2007. Um órgãozinho desse tamanho, que ele tem o poder, ele me disse, ele falou, se esse órgão romper dentro do seu estômago, você morre. Porque eu disse para ele, eu vou para casa falar com a minha esposa, eu preciso me despedir, vai que eu não volto da anestesia. Ele falou, não, você não pode, se você for aí é que você não volta para fazer a cirurgia. Então lá eu fiquei, e fiz a cirurgia, enfim, tiraram, eu tenho até gravado, eu assisti outro dia que eles gravam, né, é minúsculo o órgão, minúsculo, e tiraram esse apêndice de mim. Ele foi um ofensor na minha vida, tão grande, tão pequeno, mas ele conseguiu acabar com todo o nível de intimidade que eu estava tendo com a minha família naquele dia. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Algo pequeno na nossa vida que nos afasta de ter intimidade com Deus. É pequeno, é sutil, que você nem percebe, mas ele vai te matando todos os dias. E se chegar ao ponto dele romper, você deixa de ter essa intimidade e corre o risco de perder a sua salvação. Entenda a analogia que eu estou fazendo com vocês. E aí, pensando nisso, o que eu fiz essa semana? Eu falei o seguinte, Clóvis, eu vou mandar algumas mensagens para alguns irmãos aqui da igreja, para ver qual que é o ofensor deles, para ter uma intimidade com Deus. Eu pensei assim, Bastião, será que os ofensores que eles têm é os mesmos que eu tenho? Porque se for os mesmos ofensores, Thaís, talvez a gente trabalhe junto isso e consigamos resolver essa questão de intimidade, que é tão prazerosa quando a gente tem, mas tão difícil para a gente viver ela. E aí, eu, com todo o cuidado, eu pedi para que as pessoas me autorizassem a falar aqui sobre o que nós conversamos essa semana. Então eu vou gastar aqui um tempo dessa ministração, mas é importante porque você vai se ver nessas mensagens. Eu me senti tão bem, eu falei, cara, eu não sou tão parecido com ele só no amor, porque nós somos uma igreja de um DNA que ama muito. Eu não sou só isso, Samuel. Eu não pareço com vocês só na questão de amar. Nós sofremos dos mesmos problemas e isso foi tão bom para mim, porque aí eu não vou sofrer sozinho mais, a gente sofre junto e acha uma solução para a gente resolver isso. Aqui eu tenho a fala de uma pessoa que eu não vou dizer o nome, mas a minha pergunta foi cirúrgica, como foi a cirurgia para tirar o meu apêndice. A pergunta foi o seguinte: qual que é o seu maior ofensor para você ter relacionamento com Deus? E aí esse irmão me respondeu assim:
A paz, cachorro. Hoje eu venci as distrações. Eu venci a procrastinação. O excesso de tarefas que são bem maquiadas como importantes e na minha própria voz dizendo que eu já sei razoavelmente tudo para uma salvação. Cara, sendo bem sincero, a maioria das vezes eu ganho, mas quando eu perco, é provável que nesse pequeno momento é aquele que eu perco a minha salvação. Olha a preocupação dele. Então eu tenho uma frase pessoal, João, que eu gosto muito, e eu vou compartilhar ela com você, e aí eu estou compartilhando com vocês agora. Ele disse o seguinte: eu sou aquele que não pode errar. Essa é a fala dele. Muito agradecido por ter me perguntado, e um coraçãozinho, um emoji de coração aqui. Vocês perceberam algo aqui, e eu tentei retirar de dentro da fala dele algo muito importante, e para mim foi a procrastinação. A primeira coisa que ele me disse foi: cara, eu estou procrastinando muito. Eu não sei se vocês procrastinam, mas ele sim e eu também. É quando você deixa de fazer o que tem que fazer. Tem uma frase que é muito... Nossas avós eles não conheciam, minha mãe não conhecia a palavra procrastinar, mas ela usava muito. Ela fala: filho, não deixa para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Faz, brother, não deixa para amanhã. É isso. Aí aqui eu tenho uma outra pessoinha, mesma pergunta: qual o seu maior ofensor para ter uma intimidade com Deus? Ela me disse o seguinte: sou eu mesma. Eu sou a pessoa que impede o relacionamento de intimidade com o Pai. Intimamente nos limitamos a entender a identidade que nós temos com Ele. Quando não entendemos quem somos em Deus, atrapalhamos tudo o que Ele quer nos revelar. Por isso, acredito que eu sou a maior culpada por não ter um relacionamento com Ele. Para termos intimidade com alguém, precisamos estar aberto a conhecê-lo, a andar com Ele, saber quem é sua família, do que gosta de comer e por aí vai. Assim é com Deus. Se eu mesma não estiver disposta a estar aberta a andar com Ele, saber o que Ele gosta para mim e o que Ele quer para mim, eu vou limitar a minha intimidade com Deus. Para essa pessoa aqui, eu tenho a mesma sensação. O problema, sabe qual que é? Eu sou o grande problema. Eu sou o problema de não ter intimidade com Deus, de não ter esse relacionamento com Ele. E aí tem mais. Meu irmão, qual que é o seu empecilho para ter intimidade com Deus? Pergunta difícil, hein? São tantos. Vou começar aqui. A procrastinação é uma delas. Estou procrastinando muito. Na minha vida eu tive que ler muito. E aí eu peguei meio que uma aversão da leitura. E para eu ler também hoje é uma luta. Brigo comigo mesmo sobre isso. Esse é um outro fator. Mas vamos seguindo em frente nas nossas lutas. Foco nas coisas seculares é uma outra que me dispensa. Muito bom. Ela olhou brava porque... Obrigado, viu? Muito bom. Parabéns. Ele me chama de João de Quinta, porque eu sou de quinta-feira do GR, aí ele não consegue ler. Eduardinho. Aqui, a fala dessa pessoa, novamente, apareceu a procrastinação. Percebe que está se repetindo? Não foi combinado, tá bom? Eles não se falavam, as pessoas nem sabiam que eu havia feito essas perguntas para essas pessoas. E aí tem um irmão aqui que eu perguntei para ele: paz, querido, tudo bem? Qual o seu maior ofensor? Fala, monstrão. A paz, meu querido. Sou eu mesmo. Pronto. Zerou. Ele mesmo é o limitador. E esse cara é prático. Eu perguntei, ele foi... É isso. Muito bom. Paz, querido. Eu mesmo. Muito obrigado. Então, apareceu aqui o eu mesmo. Fiz novamente a pergunta. E aqui a pessoa me respondeu: para te falar a verdade, deveria ter um olhar como o de Cristo para as outras pessoas.
por muitas das vezes, acabo me irritando com certas atitudes. E isso para ele é um ofensor para que ele não possa ter o relacionamento com Deus. Aqui eu coloquei num campo que eu também tenho problema, que é a religiosidade. A gente acaba se tornando muito religioso e não quer ter intimidade com Deus por conta dessa religiosidade. Aqui uma outra fala. Bom dia, monstro. Acredito que são várias as coisas. Monstro, não porque eu sou feio, mas monstro porque eu sou grande e as pessoas têm intimidade de me chamarem por monstro. Bom dia, monstro. Acredito que são várias as coisas que tentam me impedir, mas a que mais me pega nesse momento, adivinhem qual que é? Muito bem, parabéns, vocês estão afiados. Embora tenham uma vida diária de leitura da palavra, de oração, eu sei que eu poderia estar mais próximo. Por exemplo, eu poderia acordar às 5h40 toda quinta e subir para fazer pelo menos 30 minutos de oração antes de ir trabalhar. Toda semana eu digo, essa semana eu vou. Aí vem a semana que vem, essa semana eu vou. Então a procrastinação é o que mais me impede hoje. Não posso falar que é a falta de tempo, ou que tudo é correria, porque na verdade, organizando tudo, eu consigo dar conta. A gente já consegue achar, percebe como Deus já nos dá as estratégias para poder sair disso? Novamente aqui a procrastinação então, né? E aí eu fiz uma outra pergunta aqui para uma pessoa querida. E a pessoa me disse assim, olha, João, hoje é a correria do trabalho. No horário de trabalho, tenho tantas coisas que parece que eu ando no automático. E aí eu não vou colocar essa frase que vocês vão descobrir quem que é. Somente quando vou ao banheiro, que dou aquela parada, agradeço a Deus, falo com Ele. Durante o trabalho em si, vou fazendo e Ele só me olhando de perto. Mas não dou a atenção para Ele durante esse período. Aqui eu coloquei no mesmo campo que eu, porque eu sofro a mesma coisa no trabalho. Eu fiquei mais tranquilo ao ouvir isso. Está no campo da religiosidade. Bom dia. Tudo em paz, graças a Deus. Hoje o meu maior desafio tem sido conciliar trabalho, igreja, família. Eu já não tenho mais o mesmo gás que eu tinha há 10 anos. Coloco no campo da religiosidade. Oi, João, a paz, tudo certo por aqui e por aí? Bom, vamos lá. Eu diria tantas coisas, mas parando para pensar, seria o medo. O medo de não dar conta, abrir mão de muitas coisas para tentar controlar tudo no meu tempo e deixando uma vida de intimidade com Deus sem controle. Tenho trabalhado isso com pessoas maravilhosas, reconhecendo que não sou Deus e que quando sou e o quanto sou pobre de espírito. Religiosidade também coloquei aqui. Outro que eu perguntei, esse aqui ele me mandou um áudio, eu vou fazer uma tradução do áudio, bem resumida aqui. Eu não sei se vocês estão sentindo ou percebendo o quanto que isso vai se repetindo no nosso meio. Cara, mais ou menos o que ele fez no áudio, tá? Aqui tá tudo bem. O meu maior empecilho sou eu mesmo. Fico procrastinando. Enfim, mano, sou eu mesmo. Ele usou os dois termos que a gente já ouviu aqui. Procrastinar e o eu mesmo. E aqui eu paro na fala dessa pessoa aqui, porque eu não quero expor o áudio, porque logo mais a gente vai ter isso aqui. Esse cara, ao procrastinar e deixar de fazer o que o Senhor tem passado para ele, está deixando de nos abençoar. Porque o que o Senhor passou para ele vai abençoar todo mundo que está aqui, ó. Todo mundo que está aqui vai ser abençoado com palavras poderosas, com aquilo que o Senhor entregou para ele. E eu tenho fé, e eu acredito, que ele vai parar de procrastinar, porque todos nós vamos ser abençoados pelo que o Senhor passou para ele. Poxa, como eu queria ler todos, mas eu acho que eu não vou conseguir pelo tempo, tem muita coisa, eu estou na introdução ainda. Então eu vou dar uma adiantada aqui.
para não perder o tempo de vocês. E eu vou vir aqui mais para o final. Eu já consegui falar das 3 que eu precisava. Tem uma aqui que também me chamou muito a atenção. Eu perguntei para essa pessoa e disse o seguinte: cara, o que é que te impede hoje de ter intimidade com Deus? Ele me falou: João, os vícios, o que eu falo no meu trabalho, o que eu faço no trânsito, na rua, eu mesmo sou o meu maior ofensor para ter uma vida de intimidade com Deus. A última pessoa. Então aqui novamente entra o eu mesmo. Veja, nós falamos de religiosidade, procrastinação e do eu mesmo. Eu não vi algo muito diferente disso se repetindo. Sempre essas mesmas coisas. Essa pessoa, quando eu perguntei para ela... Obrigado, Rômulo. Quando eu perguntei para essa pessoa qual o maior ofensor para ela, ela virou e mandou um áudio para mim e falou assim: Paulo, ela falou assim, ó: o meu maior ofensor hoje sou eu mesma. Ela começou o áudio dela assim: sou eu mesma. Sabe por quê? Porque todos os dias eu chego na minha casa e eu vim de uma semana tão abençoada, de cultos todos os dias, em que eu senti tanto a presença do Senhor e falei: cara, eu vou praticar isso na minha casa. Eu acordo, eu oro, eu falo com o Senhor e eu quero praticar isso na minha casa. Só que a minha família é o meu maior ofensor. Porque quando eu tento praticar, os meus próximos chegam para mim e dizem assim: meu, o que adianta você estar na igreja todos os dias e viver isso dentro de casa? Porque nós somos seres humanos, uma hora nós nos irritamos, uma hora nós perdemos o controle, é do ser humano, mas são palavras que nos machucam. E palavras que machucam quando parece que são próximos das famílias que estão conosco, isso parece que machuca mais ainda. O eu mesmo dessa pessoa, ela luta para ter intimidade com Deus, mas a própria família a machuca e não permite que ela faça isso. Mas hoje ela vai ser liberta disso, eu vou ser liberto disso, você vai ser liberto disso, e você vai entender que ter intimidade com Deus não tem preço, porque o preço já foi pago lá atrás na cruz, mas isso não tem preço. Eu resolvi escolher, Bianca, um tema para essa ministração. Eu disse que eu fui construindo ela, o Senhor foi me dando. Por que eu estou falando para vocês? Eu dei exemplos aqui de pessoas, mas tudo isso é o que eu mesmo vivo na minha casa, no meu dia a dia, no trabalho. São os momentos em que eu procrastino, que eu deixo de fazer as coisas quando eu tenho que fazer, quando eu priorizo eu mesmo e deixo de priorizar outras coisas. O tema, para quem gosta de anotar dessa ministração, é ladrões de intimidade com Deus. E para quem gosta de anotar, quais são esses ladrões de intimidades com Deus? Religiosidade, procrastinação e eu mesmo. Eu gostaria de ler um texto para falar primeiro de religiosidade. Nós vamos primeiro falar de religiosidade. O texto de Mateus 6 e 5. Ele diz o seguinte, só o versículo 5, tá bom? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Só para contextualizar o que acontecia aqui no texto, homens que se diziam crentes, servos daquela época, a Bíblia diz que eles iam para as esquinas, iam para os templos, e lá eles faziam questão de orar em voz alta, faziam questão de ter escrito nas suas túnicas a palavra do Senhor, para mostrar para as pessoas que ali estavam que eles eram santos, que eram homens de Deus. Só que a palavra diz que em oculto eles saqueavam as viúvas,
E esses mesmos homens foram os homens que perseguiram e mataram os profetas. E aí por isso que o Senhor Jesus nos ensina, se esses caras querem recompensa por isso que eles estão fazendo, em orar em público e fazer tudo isso, a recompensa deles já está dada. Agora vocês queiram outra coisa, porque o Pai pede para a gente o quê? Ore em secreto. Ele quer sinceridade de coração, Ele quer intimidade com você. E para isso precisa ser secreto. Não quer dizer que você não possa orar aqui num culto, não tem uma interpretação errada do texto. A interpretação do texto é o porquê, qual a intenção do seu coração ao fazer aquilo. Os homens faziam aquilo para parecerem santos perante a sociedade, homens de Deus, e não é para isso que nós fazemos. Precisamos entender isso. E quando eu falo de religiosidade, nós precisamos entender algo muito importante. Às vezes nós estamos chamando de religiosidade o que é obediência, e isso é diferente. E eu vou dizer por quê. Sabe aquele dia que você está muito cansado? Como foi dito aqui, no decorrer do dia você é atarefado, você às vezes precisa de um momento no banheiro para conseguir falar com Deus. Às vezes você vem falando com Deus dentro do ônibus lotado, do metrô. Você fica procurando momentos ali para falar com Ele. Só que você tem dias que você não consegue nem falar com Ele. Chegar em casa, ler a Bíblia, então, possível. Jejuar, sem condições. Quando você, mesmo cansado, mesmo sem vontade de ler a Bíblia, mesmo sem condições de jejuar, você vai lá e faz, você não está sendo religioso, você está sendo obediente, é diferente. Mas não, João, eu estou sendo religioso. Não, você não está sendo religioso, você está cumprindo. Eu não tenho vontade, cara. Sabe, eu não tenho interesse de chegar em casa e ir para o meu quarto, não me dá vontade de fazer isso. Por que eu faço? Por obediência. Isso não é religiosidade, é obediência. Sabe quando você diz, eu não vou no culto hoje, está chovendo, está frio, nós tivemos culto aqui a Semana Santa inteira, fala, cara, hoje eu não vou não, tá? E aí você não vem, você está sendo religioso. Não vou porque eu não estou com vontade. Agora quando você vem, você está sendo obediente. Porque mesmo sem... Não estou dizendo, entendo, irmãos, não estou falando de um problema de saúde, você não vai vir daqui, não é isso. Mas quando você deixa por coisas supérfluas, por bobeira sua, por falta de vontade, isso é religiosidade. Quando eu comecei a treinar, o rapaz da academia, eu conversava bastante com ele de manhã, ele falava assim para mim, eu falava para ele, chato puxar ferro, hein, cara? Aí ele falou, não é não, brother, você vai gostar. Eu falei, vou nada, horrível, primeiro dia, muito ruim. Segundo dia, puxando ferro lá, eu falei, chato isso aqui, hein, cara? Eu falei, não é não, mano, você vai gostar. Terceiro dia, quarto dia, tem 1 ano e pouquinho que eu estou treinando. Hoje eu gosto, cara, hoje eu gosto, ele tinha razão, eu preciso enfrentar esses chato pra caramba, para ficar bom. Eu não estou com vontade nenhuma, mas eu preciso enfrentar para ficar bom. Eu preciso ir mesmo sem querer eu preciso ir, eu preciso vencer isso. Entenda, meu irmão, que seja muito claro isso para você. Quando você busca a Deus mesmo sem querer, você não está sendo religioso, você está sendo obediente. O problema é quando você busca a Deus por interesse. Aí é diferente. Era o que aqueles caras que Jesus acabou de falar para a gente lá em Mateus 5,6 faziam. Eles buscavam Deus por um interesse. O interesse de ser reconhecidos no meio em que eles estavam. Aí é problema. Agora, quando você busca Deus mesmo sem querer, isso não é problema. Tem uma história, quando eu era pequeno, eu tinha uns 8 anos de idade, eu morava em Pernambuco na época, porque meu pai e minha mãe me levou muitas vezes para lá. E eu ia um ano, voltava, ia um ano, voltava, ia um ano e voltava. E eu estava lá em Pernambuco, eu me lembro, eu tinha de 8 para 9 anos na época. E aí, a gente morava num sítio e tinha um tio meu na cidade. Esse tio meu estava voltando para São Paulo. E nisso que ele estava voltando para São Paulo, eu queria voltar para São Paulo também. E aí eu peguei e falei, eu conversei com o meu tio,
com a minha mãe e falei assim, mãe, vamos conversar com meu tio para a gente voltar para São Paulo? E a minha mãe falou assim, não vai dar, não, tal. Aí eu falei assim, cara, eu vou buscar Deus. Eu vou pedir para que Deus me ajude e eu consiga voltar para São Paulo. O que eu fiz? Eu saí da cidadezinha que a gente morava no interior, bem afastado assim, um sítio, e vim o percurso inteiro, orando, falando com Deus, pedindo para Deus, falando assim, Deus, me leva para São Paulo, eu não quero ficar mais nesse lugar horrível, isso aqui é muito ruim, eu quero ficar com os meus primos. E eu orava, e eu cantava corinhos, e aí quando não tinha mais corinhos, eu começava a lembrar dos hinos da harpa daquela época, e eu percorri aí quase 1h30 fazendo esse percurso. Eu acho que foi a vez que eu mais orei e pedi a Deus por algo. E aí eu sei que quando nós chegamos lá, os meus tios conversaram com a minha mãe e com o meu pai, e falaram, vamos, a gente ajuda vocês a voltar para São Paulo, e nós viemos para São Paulo. Eu fui atendido no meu pedido, mas prestem atenção, de que forma que eu busquei a Deus para ser atendido? Por um interesse. O meu interesse era sair de Pernambuco e voltar para São Paulo, e eu fui atendido nisso. Só que aí, essa semana eu perguntei para o pessoal no meu GR, né? Eu falei, gente, me ajuda a lembrar aqui, em que momento Jesus fez pedidos para Ele mesmo, nas orações deles? A gente parou, ficou pensando aqui, tentando analisar, para Ele mesmo, assim, eu não lembro de um texto específico que Ele faz algum pedido em ganho próprio, para Ele mesmo. Os pedidos de Jesus eram sempre para as outras pessoas, sempre falando com o Pai, sempre direcionando ao Pai e não a Ele. O único pedido que a gente chegou à conclusão, assim, que a gente lembrou foi, Pai, se possível for, passa, e ainda bem que Ele não atendeu esse pedido, né? Se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. As orações de Jesus é o modelo que a gente tem que seguir. É a oração para o ganho do próprio, para o próximo, não para o ganho próprio. Eu oro para que as pessoas sejam abençoadas. Eu fiquei tão feliz, o pastor Lino me mandou uma mensagem agora de manhã, falou, cara, resposta de oração das nossas orações de quinta-feira, das nossas orações diárias, e aí ele me mandou um vídeo, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E eu sei que a gente vai vencer outras batalhas que a gente está lutando com relação aqui, porque é em prol de outras pessoas. Tá bom, João, eu fico orando pelas outras pessoas e o Carlinhos, quando ele faz alguma coisa para Juju, eu fico tão feliz quando ele faz alguma coisa para ela, que eu quero agradar ele, eu quero dar as coisas para ele, eu quero deixar ele feliz também. Você acha que seu pai, eu sendo um pai ruim, a palavra diz, eu sendo um pai ruim, sei dar boas dádivas para os meus filhos, quanto mais Deus. Então, que a sua preocupação esteja no próximo, em abençoar o próximo. Lógico, nós temos sonhos, temos vontades, isso é claro, mas preocupe-se com isso. O pastor Paulo Borges, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, a religiosidade nos leva para o onde. Lembra que eu falei para vocês? A minha religiosidade de orar, de louvar, a minha busca ali estava me levando para o onde? Sair de Pernambuco e ir para São Paulo. O pastor Paulo Borges diz que a busca de Deus, quando você busca Deus de verdade, Ele te leva para o quem. Aí eu fiquei pensando, como assim me leva para o quem? Eu estou orando para me levar para o onde, e o Paulo Borges, numa das ministrações dele, ele me falou que ele me leva para o quem. Quem que é esse quem? É Ele. Quando eu oro para Deus, Ele me leva para Ele, Bianca. Ele me traz para Ele. Lembra que o pastor Jair ilustrou aqui, eu gosto de frisar para vocês lembrarem, com o Flávio, ele explicava que quando você está aqui, você dá um passo para Deus, ele abraçou aqui o Flávio e simbolizando o que Deus faz conosco, a nossa oração tem que nos levar para Ele, sempre para Ele. E aí eu penso, quando eu chego em Deus e eu abraço Ele, eu vou para mais algum lugar, eu não consigo mais ficar ali parado. E aí sim Ele me envia para o outro. Percebe que nunca está para nós? Está para o outro. Vai para Deus, aí eu abraço e eu já quero abraçar o outro. A pastora Arlete pediu para que a gente saísse abraçando aqui. E o quanto que isso deixa o culto feliz, as pessoas se alegram, porque é para o outro. Era o que Jesus veio e ensinou, para o outro, Samuel, não é para nós. Ele veio servir, Ele não veio ser servido. E nós precisamos entender isso no nosso espírito. Pensando nisso, eu entendi
que a religiosidade é um inimigo, porque ela me faz chegar a Deus por interesse, quando na verdade eu deveria chegar a Ele para conhecê-lo na sua essência. Nós vamos para o segundo ladrão que nós falamos aqui no início da ministração, e o segundo ladrão é a procrastinação. Isso é comum a muitas pessoas, e a mim também. E aí eu separei um texto de Efésios 5, o versículo 15 e o 16 apenas. O versículo 15 diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E esta oportunidade aqui eu substituo por tempo. Aproveitando ao máximo o seu tempo, porque os dias são maus. E aí eu volto a dizer, lembra aquele ditado que eu falei para vocês? Minha mãe já dizia, deixar para amanhã não é o negócio, a gente tem que fazer hoje. Perfeito. Fazer hoje. Eu, por procrastinar muito tempo na minha vida, Damião, eu perdi oportunidades que não voltam mais atrás. Eu perdi meu pai muito novo, e meu pai sempre buscou ter intimidade comigo, sempre. Do jeitão dele, bigodão branco, pastor Floriano lembra muito ele assim, um bigodão branco, sério, marrudão, e sempre procurou ter muita intimidade comigo e ter comunhão comigo, e eu acho que pela imaturidade de tão pouca idade, eu preferia jogar videogame, jogar bola, fazer qualquer outra coisa, e sempre que ele me pedia alguma coisa, eu ia procrastinando, eu ia dizendo para ele, outra hora nós fazemos isso, tal dia nós vamos. Até que chegou o dia, Samuel, que eu não tenho mais como fazer, porque ele descansou. E por que o Senhor me fez lembrar disso essa semana? Porque, ao lembrar disso, eu percebi que eu preciso tomar cuidado com o tempo que eu estou perdendo. De intimidade com Deus, de intimidade como o Damião uma vez ministrou aqui, intimidade com as pessoas. E eu preciso parar de perder tempo com isso, porque uma hora vai acabar. Uma hora eu vou perder, como eu perdi esse tempo tão precioso que eu tive, que eu não tenho mais para desfrutar com meu pai. Eu dizia, cara, eu queria tanto. Quando eu tirei minha habilitação, eu estava conversando com o Renato agora lá fora, e aí parabenizando ele, porque passou na primeira fase aí para tirar sua habilitação, logo ele é mais um habilitado no Perialto. E eu lembrei do quanto que eu queria chegar para o meu pai e falar assim, pai, estou habilitado. Pegar a Simone e falar, pai, está aqui a mulher que eu escolhi para passar o resto da minha vida. Pai, está aqui seus netos. Pai. E aí você começa a cair no sentimento de, cara, perdi. Aí o Senhor me levou a entender os momentos felizes em que eu vivi com meu pai. E foram tantos momentos bons, foram tantos momentos gostosos, foram tantos momentos de alegria. E aí eu falei, cara, eu quero viver isso com meu Pai Celestial. Eu preciso voltar a ter esse nível de intimidade, de chorar com facilidade, de entender, ser sensível àquilo que Ele está me falando. Mas eu me perco nos caminhos da vida, nas preocupações do dia a dia e nos afazeres. Eu falei essa frase essa semana para uma pessoa, e eu vou dizer para vocês também, com licença da palavra, tá bom? O mundo está tentando ferrar com vocês, como ele está tentando ferrar comigo também. Ele está louco, mas ele está tentando de todas as maneiras ferrar comigo. Ele me dá um monte de trabalho para eu não ter intimidade com Deus. Ele me dá um monte de amigos que não me acrescentam em nada. Ele me dá afazeres, até mesmo dentro da igreja, fora da igreja, para
ferrar comigo. Ferrar em qual sentido? Me tirar do real propósito pelo qual eu deveria estar utilizando o meu tempo, que é ter intimidade com Deus. Mas eu disse para essa pessoa essa semana, o mundo quer ferrar com a gente, Damião. Sabe o que a gente vai fazer com ele? Ferrar com ele. Não vai ferrar com a gente. Não vai. O que eu tenho que fazer? Me posicionar para dizer, cara, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Eu consigo, eu sou capaz. Eu posso ter mais intimidade com esse Deus. Eu posso querer fazer mais para esse Deus. Eu posso me policiar com a minha fala. Eu posso guardar a minha língua. Eu posso não andar na roda dos escarnecedores. Eu posso. Eu posso dar conta de todo o meu trabalho e ainda ser Cristo aonde Ele me colocou para ser. Eu posso ter uma família totalmente distorcida das ideias e eu posso ser Cristo lá dentro. Você quer me ferrar, mas você não vai me ferrar. Você não vai conseguir, porque eu já identifiquei qual que é o apêndice da minha vida. Eu sei qual que é o fator que está me fazendo perder essa intimidade com Deus. E aí você muda. Essa semana eu escutei uma história de uma irmã que me constrangeu de uma maneira que vocês não têm ideia. Conversando com ela essa semana, e eu não vou expor o nome, claro, mas eu perguntei para ela, minha irmã, você já voltou a trabalhar? Aí ela falou assim, não, eu estou procurando aí, manda alguns currículos. E a minha preocupação, Flávio, era saber se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa e tudo mais. Ela falou, não, cara, está tudo bem, graças a Deus, está tudo em paz, está tudo certo. Eu falei, graças a Deus por isso que está tudo bem, fico feliz. E, mas por que você não está? Não, eu mandei um currículo, aí aparece lá, tal, para começar imediatamente e eu não quero. Eu falei, por que não? Porque eu tenho um encontro agora dia 19, 20 e 21 do mês de maio. Aí eu olhei assim e falei, caramba, essa irmã é crente mesmo, né? Uma serva do Senhor de fato. Não, eu tenho um encontro aí, se eu conseguir um emprego, possivelmente vai me atrapalhar no que eu vou servir lá e eu não quero esse emprego agora. Eu falei, tá certo, minha irmã, fico feliz por você e aprendo com você no dia de hoje. Ah, mas tem mais, João. Eu falei, o quê? Esse emprego também, ele não pode me ocupar depois das 6. Eu falei, nossa, que exigência. Por que não? Porque eu tenho o meu grupo de relacionamento, eu não posso perder o meu grupo de relacionamento, eu tenho que estar lá, não pode trabalhar de domingo. Você percebe que a vida dela não está voltada às necessidades do mercado que ele disponibiliza, mas ela prioriza o que o Senhor quer. Não sei se vocês estão entendendo o que ela está fazendo. Ela está priorizando o reino ao invés de... Ela está ferrando com o mundo. Ela me explicou o que eu tenho que fazer, eu tenho que acabar com ele. Nesse sentido, eu tenho que me posicionar. Pô, a gente precisa trabalhar, é óbvio que a gente precisa trabalhar. A gente tem que... É óbvio. Só que assim, eu preciso entender o que é prioridade para mim. E a minha prioridade é o reino. Foi isso que ela me falou. A prioridade dela é o reino. E aí nós chegamos ao nosso terceiro ladrão de intimidade com Deus. Qual que é o nosso terceiro ladrão de intimidade com Deus? O eu mesmo. Eu mesmo sou o meu maior ladrão de intimidade com Deus. E aí eu gostaria de usar o Salmo 1. É bem pouco conhecido ele. Eu vou ler porque o tempo não está nos esperando não. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês, porque eu fiz essa pergunta para mim. O que eu faço com o eu mesmo? O que fazer com o eu mesmo, já que ele é um ofensor para que eu tenha uma vida de intimidade com Deus? E aí eu cheguei à conclusão que o eu mesmo do João, ele vive em busca de um prazer próprio. Tudo que ele faz envolve um prazer. E é mentira minha, eu estaria sendo leviano para vocês, se eu dissesse para vocês que quando eu escolhi a Simone para passar o resto da minha vida, eu escolhi a Simone porque eu a amava. Lógico que não, eu escolhi a Simone por interesse próprio. O que ela poderia me oferecer? O que ela teria para me dar em troca? Como é que eu vou amar uma pessoa que eu acabei de conhecer? Por que eu escolhi aquela pessoa? Isso é interesse. O eu mesmo busca intimidades para ter sensações. O pastor Diego Vieira, ele diz uma frase que é muito legal também. Ele fala assim,
Você não foi chamado para sentir, você foi chamado para obedecer. Por que isso é importante? Você não foi chamado para sentir nada, você foi chamado para obedecer. João, por que isso é importante? Porque vai ter vezes em que você vai vencer aquela primeira barreira da procrastinação, da religiosidade, de você sentar para falar, ajoelhar para conversar com Deus. Eu venci. Fiquei aqui 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, e eu não senti exatamente nada. Não teve um arrepio, eu não chorei, não passou um gato, nada que me fizesse entender que o Senhor estava aqui. O pastor Paulo Bodes deixa muito claro, você não foi chamado para esse nível de intimidade para sentir nada. Você foi chamado para obedecer. Esse sentir alguma coisa é um plus, é a cereja do bolo. E vai acontecer em alguns momentos, mas nem sempre. Um rabino, e aí, o Fernando Bueno não está aí, né? Não, o Bueno não está. Mas Bueno, se você ver depois, te agradeço, tá bom? Obrigado. Um rabino, certa vez estava sentado, passava perto de um rio, e aí, Renato, ele observou na beira de um rio um menino comendo um peixe. Estava lá, Juninho, menino comendo um peixe. E aí o rabino chegou até ele e perguntou assim, porque o menino comia com muito gosto aquele peixe. E aí o rabino perguntou para ele assim, garoto, você gosta de peixe, hein? Ele virou para o rabino e falou assim, gosto não, eu amo peixe. O rabino falou assim, você ama peixe? Ele falou, amo, eu amo muito peixe. E aí o rabino falou assim, engraçado, você ama o peixe, e por amar ele, você tira ele do rio, mata ele, corta ele, limpa ele, e aí você come? Belo amor esse que você sente, hein? O menino, ele não ama o peixe, ele ama o que o peixe pode oferecer para ele, o sabor que o peixe dá para ele. Enquanto nós estivermos atrás de prazer, enquanto nós estivermos atrás de ter sensações, de se sentir bem ao entrar na intimidade com Deus, você não vai conhecer Ele na essência dele. Não vai. Você só vai conhecer Deus na sua essência quando você entrar nele desprovido de qualquer tipo de sensação. Estando ali só para o conhecer, para saber quem que Ele é, sem pressuposto, sem já imaginar coisas, e deixar Ele fazer tudo o que Ele tem que fazer. Eu não busco a Deus para sentir prazer, eu busco a Deus para entender o que Ele quer de mim, como eu tenho que me posicionar, como eu tenho que caminhar, o que eu tenho que fazer, o que Ele quer de mim. Eu vou glorificar a Deus quando eu conhecer qual é a sua vontade exatamente. Aí eu vou glorificar a Deus, William. Caso contrário, eu não glorifico. Eu só glorifico a Deus quando eu sou desprovido de mim mesmo e eu busco para conhecê-lo na sua essência. Olha o que diz Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí eu digo para vocês, o que eu faço com eu mesmo? Você precisa crucificar ele, como o texto aqui explicou. Crucifica o seu eu mesmo. O eu mesmo, ele não precisa mais viver em você. Quem tem que viver em você agora é Cristo. Eu mesmo preciso entender que quando eu estou orando e eu não sinto nada, não significa que Deus não está ali. Eu já ouvi aqui do pastor Jair, a fé não sente, a fé sabe. Mesmo sem eu sentir nada, eu sei que Deus está ali, quando eu estou conversando com Ele, quando eu estou falando com Ele.
eu anulo o meu eu mesmo. E eu observo e tenho a certeza que a fé que eu estou conversando é com Deus, Clóvis. Nada vai me fazer desviar disso. Nada do que aconteça. João, a situação está horrível, cara. Você não sabe o que eu passo. Eu não imagino. Não me interessa. Porque quando você lança tudo isso nele, todos esses sentimentos que você tem são anulados, são jogados fora. Mas precisa ser lançado neles. Quando o eu mesmo entende que só em Cristo nós vamos ter, de fato, essa mudança de vida, eu vou entender o que está escrito em Filipenses 2 e 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você. Eu preciso repetir isso. Filipenses 2 e 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você. Quando você crucifica o seu eu mesmo, você começa a perdoar com mais facilidade, porque você entende que o próximo também é falho. Quando você crucifica o seu eu mesmo, você começa a pensar que os pensamentos egoístas que você tem não vão te levar a lugar nenhum. E aí, você vai entender com muita clareza Lucas 9 e 23. Porque Lucas 9 e 23, ele vai te dar a solução para você anular o seu eu mesmo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente. É uma vez por semana? É uma vez por mês? Todas as quintas-feiras? Diariamente a sua cruz e me siga. Se você tomar a sua cruz todos os dias e segui-lo, problema resolvido. Você anula o seu eu mesmo. E aí eu queria, por gentileza, convidar o Ministério de Louvor para subir, já são 10h25. Essa semana ela foi power para mim nesse sentido, de me dar vários insights. Eu não tive a oportunidade ainda, e eu vou exercer isso com vocês essa semana. Que oportunidade? A oportunidade de ter mais intimidade com Deus, nesse nível, de ir desprovido de vaidade, de sensações, de intenções. Chega lá totalmente desarmado, chega lá totalmente sem pensamentos próprios do que vai acontecer. Não fique esperando nenhum tipo de arrepio, sensação ou algo do tipo. Só esteja na presença. Só faça isso. Só vença. Lembre-se, ferre com o que está ferrando com você. Arranque esse apêndice da sua vida, pelo amor de Deus. Tira isso de vocês. Porque aí quando você arrancar esse apêndice da sua vida, você vai voltar a ter comunhão com Ele. Você vai gostar de estar lá. Um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. O Senhor não tem pressa, eu já disse isso para vocês, a pressa é sua. Você que fica querendo fazer as coisas tudo de uma hora, Ele não é assim. Ele não é desorganizado como você é. Ele não procrastina. Ele é cirúrgico no que Ele faz. Você só precisa ir para a presença dEle e deixar Ele fazer isso. Esse é o desafio para que a gente cumpra essa semana.